Trump ou Rivotril, aquele que tiver visão e condições que pule logo do barco, porque o Estado Unido já entrou água e breve vai afundar. Pois é, o Trump parece que sem qualquer tipo de ideia consiste em dobrar as apostas naqueles blefes que todo mundo já manjou que ele não consegue sustentar, afinal não tem cartas na mão. Agora resolveu taxar os produtos chineses em 245%. Pois é, aquilo que já era insustentável agora virou ridículo, vira piada, porque ninguém acredita. Porque daqui a pouco, depois da instabilidade que ele cria com esses anúncios, ele volta atrás, libera o produto A, produto B, faz seu show, seus amigos ricos especuladores financeiros ganham dinheiro nesse mar revolto que ele cria e depois o povo fica um pouco mais pobre e desesperançado e os Estados Unidos vai ficando cada vez mais para trás. É mais ou menos como se o Trump pegasse uma grande estufa onde os Estados Unidos produzissem seus alimentos e resolvesse de vez em quando abrir a porta para a praga de gafanhotos ir lá fazer a festa, as pessoas ficarem apavoradas tentando espantar os gafanhotos e depois que eles estão com a barriguinha bem cheia ele vai lá e fecha a porta. Ou seja, ele revê as bobagens que ele falou. Daí quando as pessoas estão lá, estão consertando os vasos e o estrago que os gafanhotos fizeram, ele vai e abre de novo para os seus amigos gafanhotos comerem mais um pouco. E de pouco em pouco vai chegar um momento que não tem mais nada naquela estufa para aquele bando de gafanhoto que encheu a barriguinha junto com o Trump poder devorar e consequentemente os Estados Unidos vão dando adeus à sua hegemonia de poder que durou aí quase 100 anos. Pois é, Trump veio para fazer isso, para ser aquele capitão do Estado Unido, o Titanic moderno, onde ele vai fazendo esses barulhos para destruir os pobres e ignorantes, enquanto os ricos e bilionários, seus amiguinhos, vão ocupando todos os botes salva-vidas, mudando para outras direções, pegando todo o dinheiro e deixando o barco afundar com um monte de pobre, que é exatamente isso que vai acontecer com os Estados Unidos, que vai se arrebentar todo na ignorância, daqui a pouco, inclusive, é bem provável que mergulhe numa guerra civil. Entretanto, os ricos amiguinhos de Trump vão conseguir se salvar, pelo menos a grande maioria. Porque essa é a lógica do jogador. O jogador que sabe que se entra numa banca e ele sempre vai perder, mas ele ganha uma e aí ele passa a acreditar que agora ele vai virar o jogo e vai ficar um milionário e devagarinho ele deixa o carro, ele deixa a casa, ele vai se endividando, entrega todo o patrimônio da família e não percebe, porque ele está sempre esperando que na próxima ele vai se dar bem. Não, amigo, no mundo real não tem essas de se dar bem. Isso até rolou esse tempo todo nesses 50 anos de neoliberalismo, onde eles criaram o tal do capital fictício, que acontece lá nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos chegaram nesse ponto onde a China vai devorá-los, onde os BRICS vai devorá-los? Por uma questão simples. Porque esses caras não produzem nada. O que eles produzem é fumaça através do dólar. Quem está produzindo as fábricas, os alimentos, com a energia, são Brasil, Rússia, China, Índia, Indonésia, ou seja, o eixo do mundo mudou e esses caras do passado, essa gangue de chupins que viviam de explorar o mundo, resolveram chamar de democracia, dar um verniz de falsa liberdade, porque nunca passou do mesmo neocolonialismo que vivia de explorar os mais pobres, está chegando ao fim, porque esses pobres, enquanto eles estavam aí deitando e rolando sem fazer nada, destruindo tudo e só botando o rótulo, isso aqui é meu, foram aprendendo a fazer as coisas. E hoje os países que eram da periferia, dos BRICS, como tantos outros citados aí, inclusive outros países asiáticos que devem adentrar os BRICS, como Vietnã e tantos outros, foram se fortalecendo. E agora vão abrir mão de tudo isso para quê? Para essa gente arrogante, gorda e ignorante continuar mandando e roubando o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, enquanto o nosso povo fica na miséria. Pois é, tem até dentro de cada país um secto de uma classe dominante vil e espúria, como tem aqui no Brasil. Esses bolsonaristas são um bom exemplo, que se bobear, querem voltar àquele padrão que a gente vinha desde os tempos de Portugal, de entrega toda a riqueza para fora para que meia dúzia aqui se dê bem às custas do sacrifício de milhões. Mas o problema é que isso, a grande maioria hoje tem pelo menos o mínimo de consciência de não querer viver uma vida de escravo a vida inteira e quer e exige
mais conforto, qualidade de vida, segurança, inclusive a tal ansiada liberdade que só fica no campo retórico e as pessoas sabem que na prática elas nunca experimentam, porque não existe liberdade real sem alcance material, ou seja, que adianta você falar que você tem liberdade para falar abobrinha na internet, mas quando você vai no supermercado você tem que voltar sem nada na mão porque o seu dinheiro não alcança. Não adianta você falar que você tem liberdade para viajar o mundo inteiro e você não tem condição de viajar nem para a cidade do litoral que fica a 50 quilômetros de distância da sua casa. Portanto, gente, liberdade para existir de verdade tem que reunir condições materiais mínimas, senão fica só no argumento falacioso. E é por isso que muita gente aí, frustrada e ressentida, que acredita nessa história da carochinha, que o problema não é que está sendo feito errado, o problema é que não fez o suficiente, continua dobrando a aposta no fracasso. E é por isso que eles tendem a se dar mal sempre. Se deram mal aí apostando novamente no Trump, que já não tinha entregado o resultado antes, foram lá, insistiram no cara e ele está ali só para resolver o lado dos seus amigos ricos, como fica cada vez mais claro. Apostaram aí no Bolsonaro no Brasil, no Trump, era só tirar a Dilma que resolvia tudo, e vocês viram o que aconteceu. 7 anos com o brasileiro perdendo direito trabalhista, com a promessa que isso ia gerar emprego, gerar oportunidades, e o que você viu? Só a renda das famílias indo embora, o cara tendo que trabalhar igual um cavalo, fazendo bico daqui e dali, sem garantia de nada, e agora em apenas 2 anos e 3 meses as coisas já melhoraram bem. Está longe daquilo que é o ideal? Lógico que está. Pegamos um tsunami, você pega uma terra arrasada, você não acha que do dia para a noite, basta estalar o dedo, vai estar sua casa toda em pé de novo. Entretanto, as coisas estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais, porque esse movimento é irreversível, porque esse tipo de comunidade baseada na aposta, na mentira e na farsa promovida pelo Trump, Elon Musk e companhia, estão com os dias contados. E estão com os dias contados por uma questão simples. A nível de desigualdade que esse modelo gerou no mundo inteiro, o tal do neoliberalismo, cada hora eles inventam um nome diferente, anarcocapitalismo, outras coisas, só serviu para quê? Para a gente ter abundância no mundo inteiro, mas a maioria das pessoas não terem acesso à riqueza gerada por essa abundância. Hoje a gente tem tecnologia capaz de garantir com que todo mundo trabalhasse 2 dias por semana, dando a sua cota de sacrifício pelo bem da sociedade. E aí o que está acontecendo? Estão querendo que você trabalhe 6, 7, 15 dias por semana, 15 horas por dia, se depender, e porque eles cercam tudo para querer tomar um pedágio da riqueza que você ajudou a produzir. Portanto, o modelo é irracional e por isso fica todo mundo cansado e frustrado, e não só que, como não é educado, não sabe exatamente o que fazer para resolver, e aí fica revoltado com o sistema e acaba elegendo fascistas e neonazistas como Donald Trump e esses neonazistas brasileiros. Entretanto, mesmo com toda essa ignorância, chega uma hora que a ficha das pessoas caem, porque basta uma melhora de vida para a maioria, pelo menos, entender que estava do lado errado da história. Os americanos estão pagando esse preço amargo e vão pagar cada vez mais, porque chega uma hora que o mentiroso cobra tanto a aposta na mentira que até os mais cegos começam a desconfiar. E você, o que pensa a respeito? Onde você acha que o Titanic americano vai com o Capitão Trump ou o Capitão Rivotril? Está nítido que vai simplesmente acelerar o processo de declínio americano. Não sei antes, logicamente, como é a intenção do Trump, salvar a fortuna dos seus amiguinhos ricos, que aparentemente estão perdendo bilhões, mas é só na aparência, porque a fortuna de bilhões dele também era tudo relativo, era tudo falsa, tudo fumaça, não tinha lastro, e agora eles estão aí aproveitando para trocar essa fortuna que não tem lastro por uma fortuna, uma riqueza que tenha lastro real. Ou você acha que os Musks da vida e seus adeptos não estão aí transferindo esses títulos para comprar propriedade em tudo quanto é lugar, que é coisa que vai continuar por aqui. Portanto, abra o olho, gente. Trump, Bolsonaro, Tarcísio, qualquer um desses que se dizem de direita, não estão preocupados com pautas morais, não estão preocupados em defender seus valores conservadores, estão preocupados apenas em defender os interesses dos super ricos, às custas de você nunca ter acesso a essa grande riqueza que o mundo conseguiu gerar através da combinação de vários cérebros, inclusive o seu. Portanto, vamos para cima. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece, deixa seu like, salve esse vídeo e lembre-se, a nova ordem mundial chegou. Podem chorar à vontade, Europa e Estados Unidos.